Kuririn. Para muita gente, ele é o personagem mais fraco de Dragon Ball. Mas, e se na verdade ele for o mais santo de todos? É isso que a gente vai explorar hoje usando uma lente bem diferente. O Paraíso de Dante Alighieri. Vamos mapear a jornada do Kuririn e tentar descobrir a força sagrada que se esconde no sacrifício. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. A pergunta que guia tudo é a seguinte: e se o personagem que mais morre, que muitas vezes é só o alívio cômico, for, na verdade, o personagem com a jornada espiritual mais completa de toda a saga? E se essa aparente fraqueza dele for, no fundo, a sua maior santidade? Eu sei, pode parecer uma combinação muito bizarra. De um lado, um poema super denso sobre teologia cristã medieval. Do outro, uma história sobre alienígenas que gritam e ficam com o cabelo loiro. Mas o que é realmente genial aqui é como essa estrutura moral do Dante consegue iluminar de um jeito brilhante o desenvolvimento de um personagem como Kuririn. Então, vamos começar essa nossa peregrinação. Vamos imaginar a alma do Kuririn, depois da sua morte final, subindo pelas esferas do céu, igualzinho ao que o Dante fez na sua jornada. A nossa tese é bem direta, na verdade. A jornada do Kuririn, sabe? Desde as motivações egoístas dele lá no comecinho de Dragon Ball, até os atos de puro sacrifício mais pra frente, tudo isso se encaixa como uma luva no modelo de redenção do Dante. Cada falha, cada virtude do Kuririn, tudo encontra um lugarzinho em um dos céus de Dante. Nossa jornada começa nas 3 primeiras esferas celestiais, que, no modelo do Dante, ainda estão sob a sombra da Terra. O que isso quer dizer? Que aqui as virtudes são reais, sim, mas ainda estão manchadas por desejos, por falhas do nosso mundo. A primeira parada é a Lua. Esse é o lugar para aqueles que fizeram promessas sagradas, mas, por algum motivo, não conseguiram cumprir até o fim. Seja por fraqueza da própria pessoa ou por uma força externa. É basicamente o céu da fé meio inconstante. E a conexão com o começo da história do Kuririn é direta demais. Ele era um monge, lembra? Tinha até as marcas dos votos na testa, só que ele abandonou essa vida por motivos totalmente terrenos. Inveja, orgulho, o desejo de ser popular. Ao quebrar esses votos, a lua se torna a primeira parada obrigatória dele para se purificar. Subindo um pouco, a gente chega em Mercúrio. Esse é o lar das almas que até fizeram o bem, mas que lá no fundo, estavam buscando o aplauso, o reconhecimento, a glória aqui na Terra. E aqui a gente vê o Kuririn dos primeiros torneios de artes marciais, né? A principal motivação dele não era salvar o mundo, era superar o Goku, ser o melhor, ser famoso. Ele lutou com muita coragem, claro, mas o coração dele buscava a recompensa da fama. Em Mercúrio, ele teria que purificar essa necessidade de validação dos outros. A última esfera na sombra da Terra é Vênus. Aqui moram aqueles que foram dominados por grandes paixões em vida, mas que de alguma forma conseguiram transformar esse amor intenso em algo muito maior, em um ato de caridade divina. E esse, olha, talvez seja o momento mais importante do Kuririn na saga inteira. Quando ele se recusa a destruir Android 18, ele não está agindo só por uma paixãozinha superficial, não. Ele viu a humanidade nela, viu uma alma que precisava ser salva. Esse ato de misericórdia, de amar o inimigo, é exatamente a definição da virtude que é celebrada em Vênus. Muito bem, agora, com as imperfeições terrenas já purificadas, a alma do Kuririn sai da sombra da Terra e começa a subir para os céus mais altos, onde as virtudes brilham na sua forma mais pura, sem nenhuma mancha. A primeira parada na luz é o Sol, a esfera da sabedoria. Mas não é só aquela sabedoria teórica, de livro. O que o Dante celebra aqui é a prudência, a sabedoria prática, a tática. Isso ilustra de forma genial a cabeça do Kuririn. Ele sabia que nunca ia conseguir ganhar na força bruta, então o que ele fez? Criou o Kinenzan, uma técnica baseada em pura inteligência capaz de cortar inimigos infinitamente mais poderosos. É a prova de que a sabedoria, a estratégia, pode sim superar o poder bruto. Agora a gente vai para Marte e a coisa fica ainda mais profunda. Esta é a esfera dos guerreiros de Deus, dos mártires que deram a própria vida por uma causa maior. Pode-se dizer que este é o coração espiritual de toda a jornada do Kuririn. O ponto crucial aqui é o seguinte: as mortes do Kuririn nunca foram em vão. A morte dele nas mãos do Freeza foi o sacrifício que o Goku precisava para despertar o Super Saiyajin. Contra o Buu, ele se jogou na frente do monstro só para salvar a família. Isso não são atos de um perdedor, gente. São os atos conscientes de um mártir. Ok, mas antes de chegar no céu mais alto de todos, qualquer alma no paraíso de Dante precisa passar por um teste final. É tipo um vestibular.
Um exame sobre as 3 virtudes teologais. E os examinadores não são qualquer um, não. São ninguém menos que os apóstolos, Pedro, Tiago e João. Eles vão questionar a alma do Curim sobre fé, esperança e amor. E as respostas do Curim não seriam com palavras, seriam com a própria vida dele. A fé dele era a confiança absoluta que o Goku sempre chegaria para salvar todo mundo. A esperança era a busca incansável pelas esferas do dragão, a ferramenta para consertar qualquer tragédia. E o amor foi o ato de redimir Android 18. Ele passa no teste com um louvor, com certeza. E agora, tendo passado no exame, Kuririn finalmente está pronto para entrar no mais alto dos céus e encontrar o seu lugar de descanso eterno. E assim, a jornada toda fica clara. Cada fase da vida do Kuririn corresponde a uma etapa de purificação, de ascensão espiritual no universo do Dante. Da inconstância lá da Lua até o martírio de Marte, o caminho dele é completo e faz todo o sentido teológico. E assim ele chega ao Empírio, ele vê a rosa celestial, a morada final de todos os santos. E o lugar dele não é na primeira fila, junto com os grandes profetas, não. É num lugar igualmente honrado, entre aqueles cujos sacrifícios silenciosos e humildes permitiram que os grandes heróis pudessem, enfim, vencer. E é aqui que tudo se conecta. A verdadeira força em Dragon Ball, e talvez na vida real também, não tá no nível de poder, tá na coragem moral, tá no sacrifício, tá no amor. A jornada do Kuririn prova que a humanidade, com toda a sua fragilidade, tem um lugar de honra no cosmos. Isso deixa a gente com uma última pergunta para pensar. Se a gente aplicar essa mesma lente, essa mesma análise, que outros personagens secundários, aqueles que sempre ficam na sombra do protagonista, são na verdade os verdadeiros pilares morais das suas histórias? A resposta pode surpreender bastante.